Ao redor de todo o planeta, diversas pessoas amam essa ambientação. Pessoas que moram lá e que não moram relatam sentir um conforto gigantesco vendo esse clima. Não tem cheiro, não sei se eu deveria estar funcionando. Até perceber o quão bizarra ela realmente é. Olhe para esse ambiente e apenas diga se ele não parece o tipo de lugar que você definitivamente encontraria algo perturbador se movendo entre as árvores. Árvores essas que chegam até 50 metros de altura, praticamente o tamanho de um prédio de mais de 10 andares, simplesmente espalhadas por milhões e milhões de quilômetros, tapando a visão do que pode estar dentro da floresta de pessoas que sobrevoam a região. Embora sejam essas árvores que dão toda essa ambientação pacífica ao local, não pense que isso as faz seguras, ou sequer inofensivas. Isso é uma árvore Ruta cryptans, uma árvore repleta de espinhos, como é possível ver na foto. Embora pareça algo literalmente falso, já que essas árvores possuem espinhos pelo seu tronco, essa na verdade é a parte mais inofensiva dessa planta gigantesca. Embora o nome dela seja Ruta cryptans, muitos a chamam de árvore dinamite. Apenas ao ouvir esse apelido dado a essa árvore, você já entende que esses espinhos não são a parte mais aterrorizante da mesma. Essa é uma fruta da árvore dinamite. Essa fruta nem sequer tem nome conhecido, talvez pelo fato de que, em vez de funcionar como uma fruta em que você pode comer, ela é praticamente uma bomba, já que quando ela fica madura, ela simplesmente pode explodir lançando caroços que saem de dentro da mesma, alcançando até 200 km por hora. O que às vezes você não tem a noção, mas isso pode ser praticamente um tiro se atingir alguém muito perto da árvore. Fora o fato de que a árvore em si é venenosa e que você não pode comer a fruta e que as folhas dela em si têm veneno. Observando coisas como essa que você percebe o quão gigantesco esse ambiente é. E também nesse momento onde você percebe o porquê das pessoas temerem tanto a Amazônia. Não, senhor, isso é um gajinho de pau que pegou nas suas perninhas. Que isso, meu? Ô, louco, irmão, sai daí, sai daí! Embora ao olhar de primeira esse ambiente cause conforto para muitos, quando você para realmente analisar, esse é um dos ambientes mais perturbadores de todo o planeta. Afinal, o rio, por exemplo, certas partes podem chegar a até 100 metros de profundidade. Também em épocas de chuva, não sendo nem possível ver o outro lado do rio. E na maioria desses vídeos mostrando esse ambiente da Amazônia, pessoas navegam em canoas pequenas, que provavelmente um jacaré-açu viraria sem problema algum. Um outro detalhe que você provavelmente já sabe são os animais que vivem nessa região. Mesmo que jacarés e cobras gigantes, outros animais que você nem entende direito a imensidão, fora outros, que talvez apenas não tenham sido registrados em câmera ainda. Com um claro exemplo disso é que existem sons no meio da Amazônia de animais que nem sequer foram descobertos ainda, podendo ser desde um macaco fazendo um som estranho, até criaturas do tamanho de uma sucuri verde ou até maior, dependendo. Imagine estar andando na Amazônia de noite e começar a ouvir isso. Esse é um dos motivos de tal lugar ser tão comentado como um dos lugares mais aterrorizantes. Diversos barulhos no meio dessa floresta não podem ser assimilados a nenhum animal conhecido, onde embora seja constantemente dito que animais maiores do que 6 metros não possam existir no meio dessa floresta, ainda assim centenas de espécies novas são descobertas por ano. O que, embora seja muito improvável, talvez algum tipo de animal gigantesco que ainda não é conhecido possa estar apenas se escondendo no meio da floresta e produzindo sons assustadores. Para te provar que a Amazônia é um lugar misterioso e que muitos animais possam habitar lá, veja esse vídeo. Provavelmente, se você não sabe muito sobre a Amazônia, você está se questionando o que é isso no meio da água. E, embora possa parecer estranho, a verdade é que isso aí é uma arraia da Amazônia. Criaturas essas que para muitas pessoas deveriam existir apenas no oceano, que é estranho ver uma arraia em um lugar onde você vê jacarés e cobras. Com um animal desse não sendo muito comentado, mas ainda assim sendo um dos animais mais assustadores que pode estar no meio desse ambiente. Já que uma arraia dessa, dependendo muito, pode chegar até 2 metros de comprimento, o que é estranho se você parar para pensar. Fora o fato de que ela meio que se camufla no meio da areia, então caso você pisar num trem desse aí sem querer, provavelmente não vai ser muito legal. Demais. É morto, não vou furar ninguém.
Outro animal que muitas pessoas nem sabem que existem na Amazônia, mas existem, são tubarões-touro. Sim, embora pareça estranho, existem tubarões na Amazônia. E não são tubarões pequenos, com espécies desse tubarão-touro podendo chegar até 4 metros de comprimento. Então, olhando para esses vídeos de pessoas nesse ambiente acalmante e andando apenas com uma canoinha no meio do rio, você percebe que o clima disso aí é um pouquinho diferente. Ou talvez nem seja um animal. Outro motivo do porquê pessoas temem tanto a Amazônia é pelo fato da quantidade de relatos de coisas do sobrenatural no meio dessa floresta. Criaturas que possuem metros de altura e uma boca na barriga, cobras de 50 metros, um tamanduá gigante que te ataca violentamente, fora todos os outros relatos de criaturas que puxam pessoas para o meio do rio inexplicavelmente. Onde outro detalhe é que, diferentemente do oceano, aqui o rio Amazonas também é algo que faz as pessoas ficarem longe de entrar nessa floresta. Afinal, enquanto no oceano, dependendo da onde a pessoa cai, ela consegue ainda ser encontrada, no meio do rio Amazonas isso praticamente não tem como. Até porque a Amazônia tem caminhos que passam pelo meio das árvores em certas áreas. Fora que fazer lembrar do caminho real no qual você andou num lugar desse é bem difícil por causa do jeito como a Amazônia é. Essa árvore na qual está vendo na tela, por exemplo, é chamada de uma árvore que consegue chegar a até 70 metros de altura, mesmo assim nem sendo a maior árvore que tem na Amazônia. Muitas pessoas ao ouvirem isso não percebem o quão grotescamente grande essa árvore é. Para se ter uma ideia, o maior animal que possivelmente já existiu na história foi um dinossauro que atingiu 30 metros. Apenas isso já te faz perceber um outro motivo pelo qual as pessoas temem tanto a Amazônia, que é o fato de que, embora existem diversas tecnologias que possam possibilitar explorar uma floresta como essa a fundo, ainda assim não tem como você ver tudo que habita nessa floresta apenas passando por cima dela. Afinal, algumas dessas árvores conseguem tapar até mesmo a luz do sol. Então, imagine esconder uma criatura gigantesca vagando pelo meio da Amazônia. Isso faz com que muitas pessoas não consigam aceitar o fato de que, teoricamente, não existem mais animais gigantes como a titanoboa ou jacarés pré-históricos. E é por isso que fotos como essa surgem, fotos de criaturas que já eram para estar extintas, mas que aparecem claramente em câmera, mas que para muitos ainda assim continuam sendo falsas. Isso é justamente o que causa esse terror de andar no meio da Amazônia. A dúvida de não saber se uma criatura está te espreitando entre as árvores, ou se um animal desconhecido ou gigantesco simplesmente pode pular e te atacar no meio da floresta. Isso não é um pájaro, parece uma pessoa. Muitos falam sobre o rio Amazonas como o único lugar de água que é aterrorizante, porém qualquer poça de água nesse ambiente já pode ser extremamente perigoso, tanto por causa de jacarés que podem estar facilmente escondidos lá, mas principalmente por causa de uma criatura em específico chamada Caboclo da Água, uma criatura que habitaria poças de águas na Amazônia. Embora ela não seja tida como uma criatura essencialmente da Amazônia, muitos já relataram ver criaturas semelhantes pela floresta. Uma criatura de pele grossa de tom bronze, embora baixo, extremamente forte e rápido. Algo que você definitivamente não queira encontrar no meio da floresta. Embora essas descrições não sejam muito assustadoras, pessoas que tiveram encontro com essa criatura afirmam que essa é uma das piores coisas que você pode encontrar no meio da Amazônia. Para muitos, ainda assim, o detalhe mais aterrorizante na Amazônia continua sendo o fator mais óbvio e claro possível. Esse ambiente é gigantescamente grande. Imagine ficar perdido em um lugar como esse. Não importa a direção na qual ande, provavelmente a coisa mais próxima de você está a no mínimo quilômetros de distância, o que honestamente andando no meio da Amazônia levaria dias ou até mesmo semanas. Isso caso você conseguisse sobreviver a esse ambiente perturbador chuvoso, onde até mesmo encontrar pessoas pode ser algo perturbador, já que existem diversas tribos isoladas no meio dessa floresta. Embora muito provavelmente a grande maioria delas não atacariam pessoas apenas por chegar perto, ainda assim não exclui o fato de que talvez algumas fossem atacar pensando que você quer invadir ou algo do tipo. Então, embora essa floresta seja linda e cheia de animais encantadores, estar em um ambiente desse sozinho não é muito legal.